Amados, tudo bem? Amém. Vamos abrir as Escrituras, meus irmãos, na carta do apóstolo Paulo. Deixa eu só olhar aqui direitinho para não falar o versículo errado. Aos Colossenses, capítulo 3. E nós vamos ler dos versos 12 a 17. Podemos? Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha queixa contra o outro, perdoem como o Senhor os perdoou. Acima de todas essas virtudes, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo reine em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo habite ricamente em vocês, ensinando e aconselhando-se mutuamente com toda a sabedoria, por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com gratidão em seus corações. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou deixa eu ver aqui que eu me perdi. Seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio de Deus Pai. Vou repetir: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Pode sentar, por gentileza. Nós estamos nesse mês de fevereiro, irmãos. Além do tema principal, o subtema é voluntariado. Então, temos ministrado durante toda essa passagem, dando um foco especial sobre ser voluntário. E aí, o voluntariado aqui, como já foi ministrado, em todas as áreas, né? Desde ser voluntário até nas coisas mais simples da vida, como se voluntariar, fazer alguma tarefa em casa, é muito importante para contribuir com os outros. Então, o voluntariado é uma ação de contribuição que você faz com a sua vida em investimento na vida de outros, sem receber pagamento monetário ou troca ou escambo por isso. Mas o que você recebe de volta? Você recebe muita bênção, porque é uma semeadura que você faz na vida de alguém, ou é uma semeadura que você faz na relação familiar. Esta manhã também quero falar aqui sobre voluntariado, e nós iniciamos com essa passagem do apóstolo Paulo, falando à igreja de Colossos, ele dizendo: olha, tudo o que fizerem, ou seja, 100% do que vocês fizerem, e aqui engloba as ações voluntárias, façam-no dando graças a Deus. Então, tem que ser uma ação, portanto, de gratidão, ou entendendo o que é ser grato pelo que você recebe. Comumente, o voluntário, ele tem uma concepção muito interessante e importante dele mesmo para com os outros. Então, ele sabe que dar a sua vida, que é o seu tempo, é
investir no que é válido, no que é importante. É porque já alcançou um grau de maturidade e de entendimento da realidade fática da vida, é que não se vive só, se precisa de todos, não é? Das mais simplórias coisas da vida. Quando você põe alguma coisa na mesa para comer, às vezes nós nos alimentamos, mas não lembramos nem de quem foi o cozinheiro, ou se lembramos, não damos tanta importância a quem ficou horas à frente do fogão. E vamos mais um pouquinho adiante. Quem estava lá, mas lá na plantação, se recebeu, não é, a contrapartida daquilo que fez, e muitas vezes faz um trabalho, não por monetismo, mas faz porque ama o que faz. Então, quem tem o intento ou a visão voluntária é porque amadureceu mentalmente na visão de que todos nós somos importantes uns para os com os outros. Até quando você voluntariamente, olha, presta atenção, até quando você voluntariamente se esforça, mesmo estando com dificuldade, de se apresentar num culto de celebração a Deus, você está produzindo, preste atenção nisso, você está produzindo na vida daqueles que servem no ministério mais motivação para servir. Mas enquanto não entendemos isso, queridos, sabe, nós precisamos aprender um pouco mais sobre voluntariado. E no dia de hoje eu quero falar aqui, porque numa análise rasa, eu não posso dizer de todos, mas numa análise bem rasa da vida e do ministério pastoral, e hoje eu estava comentando isso com a pastora Hélida, se o ministério pastoral, se o líder for avaliar, ou se ele for buscar na igreja de modo geral, a motivação ou averiguar neles colheita da vida que um pastor, um líder ministerial investe, ele desiste, ele desanima. E eu tenho tido contato com alguns líderes ministeriais, alguns pastores nos últimos tempos, não porque eu sou algum líder convencional, como eu era antigamente, presidente de convenção. Não, agora por muita amizade e até mesmo algumas ações que eu entendo que são divinas para falar comigo e me motivar e motivar outros colegas. Poucos dias atrás eu estava socorrendo um pastor que tem um sobrinho preso. O rapaz está abandonado há mais de 3 anos no presídio, sem nenhuma visita da família, ninguém que o acompanhe. E aí então o pastor foi informado disso, porque era distante da família, mora em outro município, e aí me procurou por me conhecer. Pastor, quanto o senhor cobraria para ir no presídio? Eu falei, não cobro nada, irmão. Para ir com você? Eu vou com você. Vamos lá ver o que está acontecendo. Mas o que mais me impactou não foi a ida lá, que também falou muito comigo, e em outro momento posso trazer a vocês, mas o tempo que nós passamos dentro do automóvel até chegar lá, e o quanto ele desabafou de ser um pastor de uma igreja onde as pessoas não estão mais interessadas em servir, de não se ter mais voluntários, daqueles que só vão no domingo de manhã, e olhe lá, porque ele também é um pastor batista, mas estão mais preocupados com as suas coisas, com a sua vida. E ele abriu isso para mim, porque ele ficou comovido e tocado por um advogado se prestar a ir visitar alguém que não conhece e atender alguém que não tem muita relação. E ele me falou assim, pastor, o seu amor me comoveu. E eu pude dizer para ele, é o amor de Cristo que nos comove, amado. Nós estamos aqui para servir. Como Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Diante disso, no decorrer das semanas seguintes, o Espírito do Senhor foi me comovendo e eu
Tive a oportunidade de ver voluntários aqui ministrando, como foi a palavra da Vânia, da Bruna, de outros irmãos que ministraram, e como Deus tem falado conosco com isso, e quiçá, ou quem dera-me, que todos nós estivéssemos ouvindo essas palavras. E aí, o Senhor veio falando comigo e me disse uma coisa, que o motor, ou seja, o que move o voluntariado, o motor que propulsiona essa ação, é o amor. E aqui há uma advertência. Quando Deus, o Espírito Santo, me disse que é o amor, Ele me levou a 1 João capítulo 4, verso 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só há voluntariado. E aí, quando eu falo voluntariado, eu estou falando no ideal do termo. Dar sem buscar recepcionar nada em troca, quando Deus está na vida de alguém, verdadeiramente. E esta palavra nós ouvimos aqui quando a Thalita ministrou na quarta-feira. Quando Deus está na vida de alguém. Jesus, o Filho de Deus, o Senhor Deus encarnado em homem como nós, é o maior de todos os voluntários. A maior manifestação de voluntariado da história. Por isso mesmo tão impactante. Em João capítulo 3, verso 16, texto famosíssimo, o resumo da Bíblia, como dizem os teólogos, ou os bibliólogos, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está a profundidade, o cerne de todo voluntariado. O que Deus ganharia com isso? Nada. Numa análise mais simples, era mais fácil que ele já, antes mesmo de tentar se voluntariar, ou se voluntariar para socorrer o ser humano, que ele aniquilasse tudo e fizesse uma nova criação. Sem a volitividade do ser humano, ou seja, sem esse negócio de uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está legal, uma hora está ruim. Olhe para dentro de si e perceba isso em você. Tem hora que nós valorizamos, tem hora que nós desvalorizamos, tem hora que nós achamos que é bom, tem hora que nós achamos que é ruim. Em pouco tempo estamos com alguém que consideramos importante, depois desconsideramos. O nosso corte de visão, e aqui, quando eu falo visão e coloco na frente divisão, fica divisão, é retalhado, o corte é a palavra dupla aqui que eu estou usando, de duplo sentido, é que nos faz ter essa dualidade que prejudica tanto o investimento e a colheita que nós poderíamos ter. Porque olhamos as coisas retalhadas, com cortes. Não temos uma visão ampla como a visão de Deus. A nossa visão é curta, limitada. Só podemos visualizar aquilo que está ao alcance simplório da nossa visão, e alguns ainda têm um problema sério. E quando eu falo aqui de visão, não é só a visão dos olhos, mas é a visão da cosmovisão, um entendimento que vai da nossa mente, da compreensão da realidade. Se nós não tivermos uma compreensão espiritual, a cosmovisão que a carnalidade, ou seja, a nossa visão natural nos dá, nós fazemos acepções, criamos, ao invés de nutrir a visão, criamos divisões, ou seja, visões duplas.
corrompidas, dificultosas para nos trazer uma compreensão do que está acontecendo à nossa volta. E isso dificulta o que é o amor. Porque você faz uns recortes da realidade e exprime a sua opinião, o eu acho, o eu penso daquilo que você recortou. E na realidade, queridos, é muito maior. As coisas giram muito maior do que nós pensamos. Não é? Desde a política, desde a sociedade, a história. E olha, pense em você, não é história global só não, hein? A história da sua vida, a história da sua família, com os recortes que você faz da realidade, você às vezes esquece até de coisas que ocorreram ou que você esteve envolvido e que criou a história de sua vida em bem pouco tempo atrás. E já está emitindo opinião e julgamento acerca de outros. Quando isso acontece, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos do amor, pois o amor é completo. Não conseguimos ser voluntários para Deus e no reino de Deus exatamente por isso. Pelos recortes que fazemos, pelas divisões, fracionamentos que fazemos da história que nos envolve e do que nos cerca. Olha só um exemplo. Você divide a sua vida em áreas, né? Trabalho, família, negócios, igreja. Lá no fundo, nós dividimos. É como se tivesse caixas, caixas maiores, caixas menores. E damos da nossa vida, porque eu já ministrei isso aqui, que tempo é vida, maior atenção a algumas dessas caixas. Por exemplo, uma das caixas muito importantes para nós, nesse tempo de ativismo, é a caixa do descanso. Não é o momento do descanso. Quem acha isso importante? Levanta a mão aí. Descansar. Você chega em casa e quer descansar. Vem alguém te falar alguma coisa, não me perturba não. Me deixa que eu preciso descansar. Quem já falou isso? Não precisa levantar a mão não, eu sei. O que é que está lá no fundinho disso? Queridos, eu quero que você se dispa agora das suas proteções pessoais. Não precisa exprimir, mas é interno, para me ouvir, por favor. O Espírito Santo manda perguntar para você se isso é verdade. Se você realmente precisa descansar, ou se você quer fazer o que te interessa. Eu quero descansar. Me deixa. E vai para a rede social. Eu quero descansar. Me deixa. E vai para os dorama. Eu quero descansar. Me deixa. E vai para as séries e para os filmes. Eu quero descansar, me deixa, vai dormir, mas já dormiu o que deveria, às vezes até mais. Poucos dias atrás eu estava lendo sobre essa questão do sono, gente. Tem gente que dorme mais do que deve, e é prejudicial. Eu falei, todo mundo fala que tem que dormir muito, mas aí não. Quando você ultrapassa o que precisa, tudo que é demais é ruim. Em alguns casos, sono excessivo é sinal de depressão. É sintomático. Sintoma de alguma doença desconhecida. Anemia, por exemplo. Veja, tudo que é desequilibrado está fora do escopo do que Deus é. O amor te leva para o equilíbrio.
E eu quero te falar aqui nessa manhã uma coisa que às vezes, eu sei que ainda não foi pregado aqui, mas pode ser importante para você. Voluntariado, ou seja, trabalho voluntário também é cura. Também é remédio. Eu estava vendo um documentário sobre isso, em que um psicólogo famoso fala sobre isso, dizendo o seguinte, que quando nós nos envolvemos com a vida das outras pessoas, passamos a olhar para nós mesmos e enxergamos que a nossa miséria é muito menor do que imaginávamos. Não é, doutora? Doutora psicóloga está ali. É muito menor do que imaginávamos. Quanto mais você se doa em socorrer, mais socorrido você é. Repita comigo. Quanto mais me dou em socorrer, mais socorrido eu sou. Meus amados, nenhum de nós está livre da necessidade de alguém lhe estender a mão. A sociologia já diz que o homem é um ser social, não vive só. Um tempo atrás aqui eu preguei uma mensagem, que eu vi um documentário sobre um homem que vivia numa caverna lá no norte dos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e Canadá, e ele dizia que ele não precisava de ninguém. Aí permitiu que um repórter colocasse umas câmeras lá para ver o dia a dia, a história, e o camarada instalou tudo e tal. E aí se descobriu que de tempo em tempo, tempos em tempos, ele descia as montanhas, vinha na cidade, ia num banco, sacava um dinheiro e comprava algumas coisas para ele e levava para lá. Na avaliação final daquele documentário, então, o repórter, junto com outras pessoas, analisando pessoas que decidem visitar, morar sozinhos em lugares remotos, chegaram à conclusão seguinte: nem ele que dizia que vivia sozinho era capaz de realmente viver sozinho. Ele vivia sozinho, de fato, mas não em realidade, pois a sobrevivência dele dependia do trabalho de outras pessoas que ele nem valorizava, nem conhecia, e muito menos a sobrevivência dele continuaria se não tivesse um histórico de família que deixou uma herança que ele não precisava trabalhar, e ele então comprava as coisas que eram básicas para a sobrevivência, para estar lá no meio da mata. Entre exemplo, querosene, para fazer fogo. Pense você. O que Deus está dizendo a você nessa manhã é que você precisa de alguém. E a maior necessidade básica da sua vida veio da voluntariedade do próprio Deus, que te amou e te salvou da justiça imputada pelo pecado e da consequente sentença de morte. Hoje você tem vida e vida em abundância por meio do voluntariado de Jesus. O amor é um motor que move. Se tivermos amor, queridos, nós vamos entender isso. Colossenses capítulo 3, versos 23 a 24. Paulo falando à igreja de Colossos, ele diz: e tudo o que fizerem, façam com todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem estáis servindo. Tudo o que fizerem quer dizer 100%. No texto inicial, tudo o que fizermos seja em gratidão a Deus. Agora, tudo o que fizermos tem que ser de todo o coração, 100% de coração. Porque foi assim que o Senhor fez. De todo o seu ser. Servir, a palavra servir quer dizer ministério ou ministrar. Vem que dá causa a uma área chamada ministério de nossa vida. O ministério, o serviço, ele é de Deus.
tudo o que fizermos, não é de Deus, como acabamos de ler? O servir é de Deus. O ser voluntário, o voluntariado também é de Deus. E precisamos exercer de todo o coração, irmãos, e fazer perfeito e bem feito. É o mínimo. Há poucos dias atrás eu tive a oportunidade de estar num flat. Chique, hein? E esse flat é de um conhecido, cliente conhecido e amigo meu. Enquanto eu estava lá, eu percebi uma coisa que é importante e que eu tenho na minha característica. Cuidar das coisas, mesmo que sejam de outras pessoas que vêm nas minhas mãos, como se fossem minhas. Eu me lembro que eu sempre, quando viajo, até mesmo lá em casa, eu gosto de fazer a nossa alimentação, até porque a gente não tem dinheiro para ficar o tempo todo indo para o restaurante, não dá. E como era um flat, é uma casa, né? Um apartamento completo, tinha tudo. E quando eu cheguei lá, eu percebi que a pessoa que limpa para o meu amigo não limpava tão bem. E recebe para limpar. Então, antes de usar tudo, eu higienizei toda a cozinha antes de eu usar. Quando eu percebi isso, eu falei assim, não é possível que alguém é pago para fazer e não faz. Então eu higienizei tudo. Mas no final, quando estávamos saindo, aí ele ainda estava dormindo, descansando. Eu levantei e higienizei tudo de novo. E quando eu estava higienizando, estava pensando comigo, eu preciso cuidar das coisas das pessoas como se fossem minhas. Eu estou sendo aqui abençoado. Eu preciso cuidar das coisas, das pessoas, como minhas. E aí, quando estava preparando essa mensagem, eu me lembrei desse acontecimento comigo, e me veio o seguinte, queridos, quando você se dá ao ministério por amor, a realizar voluntariamente alguma obra para o Senhor, você precisa agir, fazer como seu, que é, ou não como fosse. Porque o reino de Deus é nosso reino. A casa de Deus é nossa casa. O que é do Senhor também é nosso. Em todos os sentidos eu preciso fazer como que é meu. Façam de todo o coração, e aqui tem uma ressalva, porque às vezes até aquilo que é nosso nós não cuidamos direito, porque não fazemos de todo o coração. Por exemplo, você está em casa, né? Mas por você achar que não é sua responsabilidade, porque você é um filho ou uma filha, você é um marido, você não faz o que deveria ser feito. Uma pia cheia de vasilhas, por exemplo. Está lá. Imagina as moscas que posam, que voam, porque em toda casa tem mosca. Sim ou não? Lamentavelmente, mas tem. Lá em casa, queridos, até tela nós colocamos nas janelas, mas não adianta. É só você colocar um alho para fritar, um cheirinho de carne,
Eu falo assim, meu Deus, de onde veio isso, esse demônio dessa mosca? Uma mosca endemoniada. Hã? Como? Ontem eu estava... Eu tenho que falar meus dotes culinários. Hã? Ontem eu estava fazendo uma lasanha. E aí preparando, montando lasanha, queima a mão aqui, que tira a massa para a massa não grudar e tal, enxuga para montar. Daqui a pouco uma mosca pousou na massa. Meu Deus! De onde veio esse demônio? Para perturbar a minha alma. Eu tive que pegar a massa e jogar fora, né? Porque eu tenho um nojo terrível desse negócio. E depois gastei mais uns 15 minutos até matar a mosca, porque eu não aguentava ver aquele troço voando por cima de mim. Atrasou a minha ação de cozinhar e ainda me fez jogar um pedaço de massa fora. Sinceramente, não fiquei com pena dela quando matei. Eu sei que cada uma dos bichinhos, dos insetos, tem seu valor e seu uso, mas ela devia ficar lá no lugar onde é próprio para ela, né? No lixão, nas coisas, para ela deteriorar e tal. Não vi na cozinha. Por que essa rebeldia da mosca? Porque, queridos, enquanto tem pecado no mundo, todos são rebeldes. Ninguém fica no lugar certo. Ninguém faz 100% do certo. Mas o importante é pelo menos tentar. Diga ao seu irmão assim, você precisa tentar. Não é tentar de fazer tentação, não. É tentar o certo. Para acertar. Você precisa pelo menos se esforçar. Então, se vai lavar um box de banheiro, se esforce para o negócio ficar limpinho. Hoje é fácil, vai para a internet, dá uma... Ouça lá uns videozinhos, vê umas misturazinhas que passa para ficar brilhoso o box. Não é? Porque fica aquelas gorduras de pele humana grudada. Faz uma boa limpeza. Quem lava banheiro aí, levanta a mão. Tem uma turma aí que lava por obrigação e por ordem dos pais. Faça bem feito. Faça bem feito. Lavar a vasilha. Detesto. Faça bem feito. Tem gente que chega na cozinha, vai lavar um copo, só joga água, bebeu água, só e põe lá de novo no escorregador. Nojento. Sintomático para você ver se o copo é mal lavado ou não. Vou ensinar vocês aqui agora. Se você vê que um copo tem gotas d'água nele, depois de lavado, é porque ele foi mal lavado. Quando ele é bem lavado, tudo escorre, ele fica translúcido. Eu aprendi isso com um cozinheiro. Lavou, percebeu, não escorreu a água toda, lava de novo. Seja cuidadoso, até quando estiver fazendo alguma obra voluntária ou alguma coisa para alguém. Ajudando alguém. Não faça mal feito. Porque o que nos move, o que tem que nos mover é o amor. E se não nos mover dessa forma, não é de todo o coração. E nessa manhã o Senhor Deus está agindo em sua vida, de todo o coração, porque a presença dEle em você é a chave para o sucesso no voluntariado. Em Isaías capítulo 6, versículo 8. Olha o que Isaías falou. Depois de um acontecimento, ele diz, depois disso, ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? E quem irá por nós? Então eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu quero nutrir a você do pano de fundo dessa resposta. Eis-me aqui, envia-me a mim, que Isaías deu a Deus.
O rei Uzias havia morrido. Isaías vai para o templo chorar as suas mágoas. Ele não foi para buscar a Deus, ele foi para reclamar. Irmãos, olha, mesmo que seja para reclamar, me ouça aqui em nome de Jesus, mesmo que seja para reclamar com Deus, não abra mão de ir ao templo, que você vai ouvir Deus falar com você. Isaías foi lá para reclamar, porque Uzias era um rei excelente, um rei que abençoou muito o povo e morreu numa situação muito, mas muito boba. Então, para Isaías, olha a mosca do demônio. Sério? Misericórdia. O que essa mosca está fazendo aqui? E aí, até para completar aqui, não seja uma mosca morta no reino de Deus, né? Vá pelo menos para reclamar. Agora tem que rir dessa expressão mosca morta. Tudo coopera. Quando Isaías estava lá reclamando com Deus, Deus trata com ele. Porque ele tem uma visão extraordinária do Senhor Deus assentado no trono. Ele viu o Senhor. E por ver a Deus, ele tinha certeza de que, sendo bem mais ou menos como ele era, ele estava morto. Era essa a concepção daqueles dias. E ele viu o Senhor. É como se o Santo dos Santos estivesse aberto diante dele. E ele era profeta, ele não era sacerdote. E Deus saiu diante dele, como saiu com Moisés. E só pela grandeza de Deus, só a aba do manto que cobria o Senhor encheu o templo. Ele diz: vou morrer, e meus olhos viram o Senhor. Então, Deus trata com ele. O serafim, o anjo de 6 asas, vem com uma brasa do altar e queima os lábios de Isaías, e ele pôde dar essa resposta para Deus. A questão toda, queridos, é que a presença de Deus, ela é a chave que muda a nossa história a ponto de nos transformar em relaxados, em mais ou menos, em relapsos, em até negligentes e quiçá preguiçosos, em ativos no reino de Deus. De reclamões a agentes de transformação. Não tem quem esteja na presença de Deus ou não seja impactado por Ele. A questão é se você está disposto para ser tratado por Deus. Isaías não resistiu ao tratamento. Ele não resistiu à ação de Deus. Ao contrário, ele se entregou nas mãos do Senhor e pôde então dizer: eis-me aqui. E essa disposição inicial potencializou a sua disposição a ponto de que, como voluntário, passou a ser disposto também para ajudar. Então, irmãos, em primeira análise assim mais simplória é que a disposição basta para você começar. Você não precisa estar santo. Você não precisa ser preparado, você não precisa ter as competências, nem a grandeza, nem as informações para ser voluntário. Primeiro você precisa somente ser disposto. E aqui eu tenho que contar uma história que eu amo muito. Nós vamos para 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, para você entender. Diz assim o texto. 1 Samuel 17, 32. E Davi disse a Saul: não deixe desanimar o coração de ninguém por causa dele.
teu servo irá combatê-lo. Pano de fundo dessa história, para você entender melhor, é que quando Davi estava tendo com o rei Saul esse diálogo, ele estava falando de Golias, o gigante. A coisa era tão séria. O desafio que Golias fez, os filisteus fizeram em relação ao povo de Israel era tão sério, que chegou-se ao ponto de Davi, um pastor de ovelhas, desprovido de toda a qualificação de guerra, ser levado à presença do rei, como voluntário, para combater um gigante herói de guerra. Você precisa entender isso, que isso tem a ver com essa história. Naquele tempo, as guerras poderiam se resolver por combates de heróis. Um campeão de uma nação contra o campeão de outra nação. Olha que coisa. Se entendia que não precisava da matança enorme de pessoas, mas sim um apenas campeão poderia resolver toda uma história de uma guerra. E fiados e confiados na grandeza, no poderio, na força, na competência de seu guerreiro, os filisteus desafiaram o povo de Israel a uma guerra por um combate. E por isso mesmo, Golias saiu ao arraial e gritou: em Israel não tem homem para lutar comigo. Isso não moveu ninguém, não mexeu com ninguém, porque todo mundo era covarde mesmo. Mas quando o menino entregador de queijos ouviu que o Deus de Israel não era Deus para os livrar, e saiu da boca de Elias: não há Deus em Israel que possa os livrar de mim. Aí a coisa mudou. Aquele menino falou: não, isso não é possível. Ninguém vai falar assim do Senhor meu Deus. E ele então se voluntariou. Se não tem ninguém que vá, o servo irá. Irmãos, Davi não era guerreiro. Ele não tinha habilidades para mover as armas, nem força, porque a Bíblia diz que colocou-se então todo o aparato de guerra de Saul nele, e ele caiu com aquilo. Não aguentava nem segurar a armadura. Mas o que eu encontro aqui é que Deus não precisa da sua competência. Deus não precisa da sua habilidade. Deus também não usa a sua força. Ele só precisa da sua disposição. Dizer: eu vou combatê-lo. Eu vou servir. E aqui, irmãos, entenda. Não tem limite de idade. Nem da tenra idade, nem da mais bela idade, ou da boa idade, como chamam hoje. O que Deus quer de você é disposição. Não importa o quanto tempo ou vida você tem para dispor, mas o que importa é você dispor a sua vida, porque Deus vai te dar vida, vai te dar tempo para ser usado. Mas quando você se dispor, esteja realmente disponível para tudo, para o que der e vier. Seja disponível plenamente, inteiramente. Como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, de todo o seu coração. Porque Davi, quando diz, o seu servo vai combatê-lo, ele tinha duas certezas. E uma terceira certeza era de que Deus iria livrar Israel. Mas as duas ele tinha. Primeira delas: eu não sou páreo para Golias, mas Deus é. Segunda certeza: as armas da guerra desses homens não irão me servir, mas as armas de Deus me servirão. E com isso ele foi. Então veja bem, queridos. Primeira coisa,
dessas certezas que eu tiro aqui? A força, a habilidade, a competência não era de Davi, era de Deus. Segundo, os recursos, as estruturas, a capacitação não eram de Davi, eram de Deus. E tudo veio. Quando nós temos essas duas certezas e as colocamos em prática, Deus promove a terceira, que é plenamente dele. A vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Finalizando. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Paulo fala à igreja da Galácia: portanto, enquanto tivermos oportunidade, ou seja, enquanto tivermos vida, tempo, façamos o bem a todas as pessoas, especialmente aos da família da fé, ou seja, aos da família de Deus. Ou seja, enquanto temos oportunidade, a nossa vida como filhos de Deus é uma vida de amor, é uma vida de voluntariado. Não se pode, no reino de Deus, se eximir. Eu já fiz muito, eu já trabalhei demais, eu já fiz muita coisa no reino de Deus, agora é minha hora de descansar. O descanso não é aqui. Paulo falando a Tito, capítulo 3, versículo 8. Esta palavra é digna de confiança. Quero que vocês enfatizem essas coisas, para que aqueles que creem em Deus se dediquem à prática do bem. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas, para todos. E é o que nós estamos fazendo nesse mês de fevereiro, amados. Se esta palavra como uma semente cair no seu coração que está desfalecido, na sua alma desfalecida, que tem dito para você mesmo que servir o ministério não é para você, que fazer qualquer coisa no reino de Deus, não, tem muita gente para fazer. Não tem. Jesus disse mesmo: a seara é demasiadamente grande, poucos são os trabalhadores. Tem muita coisa. Se cair em você e for uma boa terra, eu louvo a Deus pela sua vida. Porque eu decidi uma coisa diante de Deus: nunca vou me desanimar, mesmo que fique só eu e Ele a servir o Senhor. Pense nisso. Que Deus promova na sua vida motivação. E aí você encontre disposição. Esteja disponível para servir. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, por gentileza.